Mas vamos lá, irmãos. Continuando aquele curso que nós temos relembrado, né, a respeito das doutrinas principais da fé cristã. Semana passada, ou melhor, retrasada, nós terminamos a lição que trata a respeito do homem. Vimos que Deus criou o homem justo, concedendo a ele o livre-arbítrio, porém esse homem, utilizando dessa liberdade de escolha, fez a pior possível, e como consequência disso, estamos nós cá, condenados, nascidos condenados, debaixo da ira, da condenação do Senhor. Porém, nós vimos que a graça do Senhor nos alcança. Mas até então, na aula anterior, nós vimos que a realidade do homem, portanto, é de condenação. Todos nascem em pecado, né? Davi expressa isso quando da sua confissão, dizendo que nasceu em pecado, que nasceu em iniquidade. Depois nós temos o apóstolo Paulo tratando na carta mais teológica dele, né, talvez, de Romanos, quando ele apresenta a ideia de que todos pecaram, carecem da glória de Deus, não existe um justo sequer, citando o livro dos Salmos, e mostrando que então nem judeus, nem gregos ou gentios têm em si próprio condição de alcançar a salvação em Deus. E que nem a lei tem esse objetivo, né? Mas o objetivo da lei, segundo o apóstolo Paulo, é calar a nossa boca diante de Deus, para que ninguém possa se vangloriar diante do Senhor. Eu fui salvo porque eu fui na igreja presbiteriana, porque eu fui batizado, porque eu ajudei no bazar de inverno. Não, né? Então ninguém, obra nenhuma, pode te conduzir ao céu. Na verdade, se Deus fosse aplicar sobre nós o que merecemos, segundo aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos, não estaríamos aqui mais, né? Essa é a grande realidade. Então, vimos que a solução do homem não está nele. Não está no fato de você, como já tentaram, né? Virar a ser um ermitão, né? Vai morar no deserto lá, né? Só para contemplativo, vivendo lá só de gafanhotos e mel como João Batista, porque assim você vai para o céu. Não vai dar certo. Ou então vamos criar um mosteiro, pastor, onde nós vamos cuidar só da vida eclesiástica, né? Plantar uma hortinha, viver como os monastérios da Idade Média, porque isso vai nos conduzir para perto de Deus. Não vai. Quem já assistiu aquele filme clássico, né? Ou leu o livro, O Nome da Rosa, viu que foi fracassado, que esse sistema também não dá certo. Ou até mesmo, num contexto já protestante, as comunidades Quakers ou puritanas também não deu certo. Esse negócio de nos retirar do mundo pensando que vamos nos achegar mais perto a Deus, infelizmente não é a solução e não nos conduz. Então, aonde será que está a solução para o homem, né? Esse é o tema, então, da lição que a gente começa hoje, né? Que vai estar através da figura de um mediador, de alguém que faz aí o meio de campo entre Deus e o homem. O homem não tem condição de se achegar a Deus, o homem não tem condição de nem de argumentar diante do Senhor, porque segundo Paulo também diz em Romanos, nós herdamos toda a culpa e a condenação de Adão, o primeiro, né? O homem, e através dele a morte espiritual entrou na nossa história. Para alguns, né, que até pela inclinação natural do nosso pecado, né, já arranjam os dentes aí por conta de Adão, né, miserável Adão, culpado, miserável. A gente não é condenado só pelos pecados de Adão, mas também pelos nossos próprios. A Bíblia diz que se nós ferirmos aí uma vírgula, um tio da lei, já somos condenados, né? E aí, se nós tivermos um mínimo de sinceridade,
olharemos para a nossa vida e saberemos que nós já quebramos a lei de Deus e temos quebrado essa lei, não só uma vez ou duas, mas infelizmente constantemente nós quebramos a lei do Senhor. Portanto, mesmo que tenhamos herdado a condenação de Adão, nós conseguimos piorá-la, né? Conseguimos deixar a nossa situação um pouco pior. Então, o fato de querer ficar bravo com Adão não vai te ajudar em nada, né? Mesmo porque uma das analogias que a gente faz é que, até nos dias de hoje, né, aquilo que o seu pai e a sua mãe fazem acaba trazendo consequências para você, né? Então, vamos pensar em duas situações simples. Vamos pensar no fato de uma mãe gestante, usuária de drogas. Ok? O bebê vai estar isento de todas as obras que a mãe faz durante a gestação? Não, a mãe usou lá, cheirou, injetou, fumou, taraná, e aí a criança nasce extremamente isenta, tranquilona, sem nenhum problema. É assim que vai acontecer? Não, inclusive, você tem casos aí, pessoal que trabalha na área de saúde, pode até me auxiliar, de bebês que nascem e têm crise de abstinência, né? Olha a situação. O que a criança fez? Não fez nada, mas é uma consequência natural porque é filha daquela usuária de drogas e que, infelizmente, recebe isso de herança. Ok? Ou vamos pensar numa situação, talvez, que nos ajude também a entender essa questão da dívida que nós assumimos ou recebemos vinda de Adão, uma dívida impagável diante de Deus. Se seu pai e sua mãe têm lá uma vida boa, né, são abastados, receberam uma boa herança dos avós e tal, vivem uma vida financeira tranquila, só que o seu pai ele tem um problema. O seu pai ele é viciado em jogo. Ok? E aí ele resolveu, né, dentro desse vício, uma situação lá que ele está num cassino, e ele achou que ele tinha a melhor mão, né, para ganhar lá o pôquer, e aí ele resolve colocar tudo que ele tem na mesa. Todos os bens. Tudo. Sua casa, tudo. E aí ele descobre que a sua mão não é a melhor, e aí ele perde. E ele perde tudo. Vai adiantar você chegar pro cassino e falar assim, não foi meu pai que jogou. Na hora que o cara vai chegar lá para pegar sua bicicleta, que é a única coisa que era sua, o resto era tudo do seu pai, vai falar, mas tá no pacote. Ele falou, não, mas foi meu pai que jogou, não fui eu. Vai dar? O cara vai falar, é verdade, né? Verdade. Assim, não, ele vai tomar tudo. Ou se ele faz uma dívida com um banco, não paga. Aí o banco aí põe lá a sua casa em leilão. Você vai chegar lá para o juiz e falar assim, mas foi meu pai. Aí o juiz, é verdade, então tá bom, eu vou perdoar. Vai acontecer isso? Não, vai para leilão, meu amigo, e você vai morar com seu tio. A Isaura está chegando agora, irmãos, ela não acostumou comigo. Então, é assim mesmo. Então, vai acontecer, você vai morar com o tio, aquele tio que você não gosta, que ele não gosta de você. Você pode ficar com raiva do seu pai, você pode, né, até, tal, mas não vai mudar a sua realidade. A consequência do ato do seu pai vai ser aplicada sobre a sua vida. O que aconteceu com Adão? Você fala, mas eu nem conheci. Não tem problema, ele te representava. E a atitude dele trouxe sobre nós essa consequência, essa dívida impagável com Deus. Então, nós não temos solução em nós mesmos. Não tem jeito. Né? E aí, a primeira realidade que um paradigma que precisamos quebrar é a ideia de que nós nascemos santos e que em algum momento, por algum ato, alguma situação que aconteceu, nós somos enviados para o inferno. Isso nós herdamos muito, né, do romanismo.
Oh, se você não for bonzinho, você vai para o inferno. Não, a gente já nasce no inferno. O princípio bíblico é que nós nascemos condenados. Ninguém nasce anjo e perde a asa. Todo mundo nasce, segundo a perspectiva bíblica, condenado. Eu nasci em iniquidade. Em pecado concebeu o mundo. As nossas atitudes só fazem piorar essa condição. Então nós partimos do pressuposto que Deus não manda ninguém para o inferno. Na verdade, todo mundo já nasce lá. O grande diferencial da teologia protestante é que o Senhor, por sua graça, nós vamos estudar isso com o tempo, tira alguns de lá. E nós vamos ver como que ele faz isso e por que ele faz isso. Então nós nascemos condenados. O homem natural nasce condenado. Pastor, todos os homens? Todos os homens. O fato de nós estarmos vivos já é graça de Deus. O fato de você ter nascido é graça de Deus. Isso muda um pouquinho, vira a chave do nosso modo de enxergar a vida. Quando nasce um bebê, todo mundo fica preocupado, tudo bem, é perfeitinho, não é assim? Aí, é perfeitinho. Tem 5 dedinhos, é perfeitinho. Então tá bom. Aí se nasce algum bebezinho com defeito, com alguma deficiência, algum probleminha, o que a gente faz? O que aconteceu? Por que nasceu assim? O que esse bebê fez para Deus? Não é assim que as pessoas questionam? Sendo que dentro da visão bíblica a pergunta era a seguinte: nasceu perfeito? Nasceu. Meu Deus, por que nasceu perfeito? Porque era para nascer tudo danado. Porque se Deus resolvesse aplicar a condenação da desobediência, da afronta que os nossos primeiros pais fizeram a ele, e que nós, pais desse novo bebê que está chegando, já fizemos durante a nossa vida, se Deus fosse aplicar sobre nós e sobre os nossos filhos aquilo que de fato é, nossos filhos nasceriam tudo bichado, gente. E nós também. Não nasceria ninguém perfeito. Então, por que Deus permite? Por que Deus permite você ter nascido perfeito? Essa é a grande questão. E não o contrário. Porque quando ainda acontece uma situação, Deus tem um propósito em todas as coisas, obviamente. E serve muitas vezes dessa situação para nos mostrar o fato de que, olha, era para ser pior que isso aqui. E não só o meu filho. Eu, inclusive. Então, quando nós mudamos a chavinha de que não somos perfeitos e que não nascemos santos, nós começamos a compreender que tudo que acontece na nossa vida, de fato, é fruto da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. Porque se Deus resolvesse aplicar já nesta vida o que realmente merecemos, Salomão vai dizer, né? Estaríamos perdidos. Ou melhor, nem nasceríamos, seríamos abortos. Mas o fato de Deus ser longânimo, ser bondoso, ainda nós nascemos. E grande parte de nós ainda nasce sem problema nenhum. Então, essa é a realidade nossa. Então, veja aí o que diz Mateus, capítulo 1, que é o primeiro texto que eu quero chamar a sua atenção. O verso 21, que fala do propósito da vinda de Jesus. Nós temos aqui a promessa sobre o nascimento de Jesus, dada a Maria, que era da tribo de Judá, juntamente com José, seu esposo, que também era da tribo de Judá. E lá no verso 21, vou ler o verso 20. Enquanto ponderava nessas coisas, José, né? Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José,
filho de Davi. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por que vai pôr o nome de Jesus? A explicação está aí. Porque ele salvará todas as pessoas deste mundo. É isso que está escrito aí? Desculpa. Salvará o seu povo dos pecados deles. Então, logo já na promessa, nós temos aí a indicação da missão de Jesus. Salvar um povo específico, um povo seu, dos seus pecados. Ok? Então, a ideia é que Jesus tem um povo. E esse povo vai ser alvo da sua obra salvífica. Aqui a gente já começa a responder, por exemplo, quando se trata sobre salvação, por que nem todo mundo é salvo? Porque isso é uma questão de senso comum. Para quem conhece um pouquinho das Escrituras, sabe que nem todo mundo vai ser salvo. E mesmo que você não tenha conhecimento das Escrituras, a própria realidade que a gente vê, né, nesse senso comum aí, até mesmo da preservação da raça e do nosso senso de justiça, você poderia dizer assim, não pode ser todo mundo salvo. Porque, pelo amor de Deus, tem gente que, não merece nem o ar que respira. A gente tem esse senso comum. Mas pelas Escrituras, além do senso comum, nós temos a afirmação bíblica de que nem todos vão para o céu. E que haverá aqueles que serão condenados eternamente. Então, por que existem pessoas que vão para o céu e outras não, se todos nascem debaixo da condenação do pecado e debaixo da realidade do juízo de Deus? Por quê? Nós já vimos que não é por conta do próprio homem, porque todos são pecadores. Não há um justo sequer. Talvez seja pela beleza que as pessoas são salvas. Não olhe para ele agora, eu sei. Não. Mas certamente você lembrou de um irmãozinho que falou, não, se fosse por beleza, esse não ia. E não foi por beleza. É por bondade. Sejamos sinceros, quem é bom? Só existe um, Jesus disse, que é bom. O próprio Deus. Ou como vai dizer R.C. Sproul, né? Quando perguntaram para ele, por que gente boa sofre nesse mundo? Por que tem gente que é boa e sofre nesse mundo? R.C. Sproul respondeu, só teve uma pessoa boa que foi injustiçada nesse mundo. Jesus. Só ele. Não tinha pecado nenhum e recebeu uma injustiça. Sendo entregue e morto por aqueles que eram, inclusive, maus. Então, a nossa bondade não serve de parâmetro para nada. Mesmo quando você age de acordo com o seu conhecimento do bem e faz alguma coisa boa, nós já vimos que quando isso ainda é fruto da inclinação natural do homem, você faz isso de uma maneira impura. A sua bondade sempre tem segundas intenções. O homem natural, ele não consegue agir com uma bondade pura. Ele sempre faz, inclusive, para evitar que ele receba alguma coisa de consequência. Não, eu vou ser bonzinho para não ser mandado embora. Não porque ele é bom. Eu vou fazer o meu serviço direito porque eu sou bom. Não, porque você sabe que se você não fizer, você vai ser mandado por justa causa. Né? E tem crente que faz isso e depois chega, ai pastor, ora por mim. O que aconteceu? Eu fui mandado embora de novo. De novo, meu irmão. O que aconteceu?
JC, pastor. Aí o pastor piedoso falou, por causa de Jesus Cristo. Não, pastor, justa causa mesmo. Eu roubei a empresa. Então ninguém faz nada bom por ser bom. A gente sempre tem. Então, essa história de que o homem foi salvo porque ele é bonzinho, porque ele fez alguma coisa boa, que moveu o coração de Deus, ou que, como tem sido pregado aí na teologia coaching, você é a menina dos olhos de Deus, você é o centro do mundo. Só se for o mundo do inferno que é o centro, porque é lá que todo mundo está condenado. Não tem outro lugar. Agora, Deus nos coroou com glória, como gerente da criação, isso é verdade. Deus nos amou, sim, mas não de uma maneira que todo mundo prega por aí. Nós precisamos entender isso. Então, Jesus, ele vem com a função de salvar um povo específico dos seus pecados. E aí, então, por que se precisa desse mediador? Né? Por que há necessidade de alguém salvar outros do pecado? Mesmo porque, irmãos, nós estamos vivendo uma realidade no mundo, e até dentro da igreja, de que não se pode mais falar sobre salvação. Porque quando você fala de salvação, você pressupõe o fato que alguém precisa ser salvo. E se alguém precisa ser salvo, você já está confrontando essa pessoa. Quando você chega para a pessoa e fala, você precisa de salvação. Eu falo, mas por quê? Você me conhece? Você não me conhece. Salvação do quê? Ele já está me julgando. Quem disse para você que eu preciso de salvação? Eu sou bom. Eu nunca roubei, nunca matei. Nunca bati na mãe por causa de mistura. Assim que ele vai falar? Então como que você pode falar para mim que eu preciso de salvação? Que jeito? Então hoje que já tem igreja apontando, falando, não fale mais sobre salvação, fala do presente. Deus tem um presente para você. Aí presente todo mundo quer ter, né? Todo mundo quer ganhar. Assim? Abre uma lojinha lá e põe lá, presente de graça. Ixi, vai lotar. Aí na hora que você falou, agora acabou o presente de graça, agora eu estou vendendo. Aí pronto, você fala. Porque presente não é. Então, dentro das estratégias da igreja de hoje, não se fala mais em salvação. Fala-se em presente da vida eterna. Você não fala mais, você precisa de salvação. Não, Deus tem um presente da vida eterna. Isso aqui já é estratégia de Satanás, inclusive para tirar do seu coração a realidade da sua depravação total. Porque o homem que não reconhece que ele é pecador, que ele precisa de salvação, ele não busca Deus, ele não se achega a Deus, ele nem reconhece a existência desse Deus. Então, cuidado com essas estratégias contemporâneas. Outra situação que ele fala é o seguinte, né? Troca a salvação por presente da vida eterna. Inclusive a IPB faz isso, viu, gente? E troca também a questão de pecado por outra palavra menos agressiva. Né? Suas falhas, seus desvios. Você não é pecador, você teve um deslize. Falar que uma pessoa teve um deslize é muito mais polido, pastor. Agora o senhor chega e fala assim, você é um miserável, pecador. Aí o senhor agride as pessoas falando um negócio desse, pastor. Antes eu te agredir falando que você é um miserável pecador, que é infeliz, do que Jesus. E ele diz que ele vai falar, você é pobre, você é miserável, você é cego, você é nu, você é infeliz. E a palavra lá é mais pesada nisso. Porque a palavra lá é desgraçado. Até na tradução, às vezes a gente
usa eufemismo para não ferir tantas pessoas. Mas a palavra é, você não tem a graça. Então, quando nós vamos estudar a Bíblia conforme ela realmente é, e tenhamos um mínimo de cérebro aí, né? Nós entendemos que a nossa realidade, e de todos nós, é de extrema condenação, e que necessitamos de alguém fora da nossa realidade para aplicar a salvação. E que se esse alguém não fizer, nós vamos continuar na realidade na qual nascemos, na realidade de condenados. Não é por suas obras, não é por sua beleza, não é por sua bondade, não é pelas suas intenções, mas sim pela vontade soberana do Senhor. O Simão Jorge, né, hoje leu aqui Levítico, né, capítulo 20, primeiro, que trata de 10, né, Nadab e Abiú, que teve até a boa intenção. Eles foram adorar o Senhor, só que fizeram aquilo que Deus não havia mandado. E aí tem um ditado popular que serve que serve para esse momento. De boa intenção, isso, porque a intenção não te leva a lugar nenhum, meu amigo. Eu quis tanto. Não vai te tirar do inferno. Tá? Porque não é por obras. Então por que precisa de um mediador? Porque o homem que foi criado por Deus não permaneceu no estado em que foi criado. Ele desobedeceu, ele quebrou o mandato espiritual, onde Deus havia dito para ele, olha, você pode comer de todas as coisas, só não vai comer daquela bendita árvore ali, e isso aqui, então, é o nosso mandato. Você vai descansar um dia na semana, você vai me adorar, você vai me obedecer, você vai me temer, tá bom? Esse é o nosso combinado. Se você fizer isso, opa, você tem aí todo o jardim para o seu benefício. Agora, se você me desobedecer, você vai morrer. O homem resolve desobedecer. Escolher aquilo que não fazia parte da sua essência. E por isso, então, ele está condenado e de modo justo. Porque já havia um combinado. A regra do jogo já havia sido estabelecida. Adão e Eva não pegaram lá para comer, Deus falou, não, essa não podia. Não, eles sabiam que aquela não podia. As regras já estavam totalmente estabelecidas. Porque Deus é justo. Veja que situação. A gente sabe, mesmo com o efeito do pecado sobre a nossa vida, a gente tem um senso de justiça. Quando você está participando de uma gincana ou de um jogo, seja lá um campeonato, sei lá, e os caras resolvem mudar a regra no meio do jogo, você fica feliz? Você quer que é porque o campeonato, seja lá o jogo, seja lá quem for, seja fiel àquilo que foi cumprido, aquilo que foi escrito, aquilo que foi determinado. Deus já tinha dado a regra, já tinha tudo sido estabelecido. Adão sabia que se ele fizesse, ele morreria. Aí quando Deus aplica isso de uma maneira justa, ele não tem nem o que reclamar, irmãos. Apesar que nós sabemos que isso trouxe consequências para a vida dele, né? Não só a separação de Deus, a condenação eterna, mas na característica que nós vemos em todos nós. Vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis 3, antes de caminhar aqui. Para eu aproveitar esse momento, já que não temos pressa aqui, para tratar dessas reações que nós vemos em Adão e que existem em você e em mim e que nos prejudicam, irmãos, inclusive hoje. Vamos lá, então. Gênesis capítulo 3. Eu vou ler desde o começo aqui.
ele vai dizer assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O diabo sempre invertendo as coisas, né? Respondeu-lhe a mulher: não, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus. Esse aqui é o desejo de todo mundo, ser como Deus. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe de fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Irmãos, essa primeira reação de Adão e Eva, depois do pecado, revela muito sobre as nossas reações. Porque todos nós somos pecadores e descendentes de Adão e Eva. A primeira reação que nós vamos ver na nossa vida, e que mostra que nós precisamos de um Salvador, é que toda situação que nós fazemos de errado, a gente tenta consertar segundo os nossos próprios méritos. A gente tenta resolver o problema de acordo com aquilo que nós temos. Eles comeram do fruto, a primeira coisa que deu, opa, caiu, abriu. Nossa, você está nu. Eu estou nu, você também. Vamos cobrir isso, vamos dar um jeitinho nosso. Vamos costurar umas folhinhas aqui para tampar a nossa nudez. É isso que acontece. Quando você foi seu primeiro emprego lá, você estava lá no seu primeiro emprego, sei lá qual que era o seu emprego, mas você estava lá, de repente você pegou um negócio e quebrou. Aí você já chega pro platão, já tudo colado com super bonder. Falou, eu quebrei, mas já está tudo certo. Colou até torto a cabeça do pato que você quebrou lá, mas tudo bem. Você já tenta resolver com aquilo que você tem. Isso aqui é característico de ser filho de Adão. Você fala mal do outro, mas já tenta resolver. Aí você falando, aí eu vou pedir para o outro não falar para ninguém, porque aí ele não fica sabendo. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, essa já é uma reação que demonstra que você é filho de Adão e que você precisa de um Salvador. Tentar consertar as coisas segundo os seus próprios méritos. Não dá certo. Reconhecer que você errou, está nu, e aí tentar costurar umas folhinhas de figueira lá para cobrir a sua nudez. Em tudo você faz isso. Ah, eu estou andando sem carta. O guarda de trânsito me para. Mas aí você já quer dar um jeitinho. Você já quer... Pô, mas não tem como, o senhor só me dá uma advertência, eu vou resolver isso essa semana. Então, minha senhora, faz 6 meses que está vencido. Meu senhor, faz 1 ano que o senhor está andando sem carta. Não, é que eu estava indo lá agora. Por que o senhor não foi de Uber, se o senhor não pode dirigir? Mas a gente sempre tem que dar um jeitinho de costurar umas folhinhas para tampar a nossa vergonha, para tampar a nossa nudez. Então, o primeiro sentimento que o pecado trouxe foi a vergonha e a tentativa de cobrir a nossa vergonha. Irmãos, todos nós já fizemos isso e fazemos isso. A gente faz isso constantemente na nossa família, no nosso cônjuge, nos nossos filhos, nos nossos pais. Acontece alguma coisa na escola, você já tenta chegar já com a solução. Né? Te pegaram colando na escola. Aí tem lá o bilhete para você vai. O filho já chega e diz, pai, ó, me chamaram lá na escola, mas já está tudo resolvido.
ele já conversou com o professor, já pagou um outro colega, ele já, entendeu? Mas não resolve a essência da sua nudez. As folhinhas de figueira não vão servir. Primeiro vento, a folhinha vai secar e vai embora, e sua vergonha vai ser exposta novamente. Então essa é a primeira reação que prova que você é pecador e que precisa de um Salvador. Eu ia fazer uma pesquisa aqui, mas não precisa, né? Só ia te constranger. Então, vamos seguir. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, o que eles fizeram? Esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Segunda reação, fuga. Quando você faz um negócio errado, você quer se esconder. Eu lembro, quando criança, por conta do trabalho dos meus pais, ficava muito na casa da minha avó. E quando ficava sozinho na casa da minha avó, tranquilo. Né? Entre aspas. Mas tranquilo, porque sozinho é mais fácil. Você tem a avó e mais 4 tias ali, ó. Então, tá. Mas quando juntava os primos, meu Deus, coitado da avó, morreu por causa disso. Você quer matar a sogra, deixa os filhos na casa dela. E pede pro irmão, os cunhados, deixar tudo lá. Porque aí fica 6, 7 crianças lá, morre cedo, não aguenta. Tudo bem, tô lá. Aí acontecia alguma coisa, e minha avó era cheia de bibelô lá. Né? Casa de vó tem isso, né? E tinha uns vasos. Eu tenho uma tia lá que ela é estilo Luiz, assim, gosta de artesanato, gosta de não sei o quê. Então a casa, ela põe um monte de coiseira na casa. Eu lembro lá tinha um vasão de barro, assim, com as penas. Não tinha? Lembra disso aí? Umas penas imensas. Tarará. E a gente ficava olhando. Aí assistia a sessão da tarde, aqueles filmes de escravo que ficavam. Aí inventava de arrancar as penas lá do vaso. O que acontecia? Bom, quebrava o vaso. Todo mundo corria para debaixo da cama. Porque é a reação natural. Você faz um negócio errado, você tenta se esconder. Acontece algum problema no seu casamento, o que você faz? Você foge para o boteco. As árvores do jardim para você é o boteco do Zé. Você vai se esconder lá. O outro vai se esconder no rio. Cadê o fulano? Resolveu pescar. Cada um tem umas árvores do jardim para se esconder, irmãos. Você some do mapa. Mas por que você some do mapa? Porque você quer se esconder, você não quer encarar a voz de Deus. Você não quer encarar a realidade que você proporcionou. Você foge. E tem gente que foge do casamento, tem gente que foge do emprego, tem gente que foge dos filhos, abandona os filhos. Uma série de coisas. Isso é mais a segunda prova de que todos nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. Porque até hoje a gente tenta fugir das situações. Tem gente que foge da igreja. Aí começa a puxar um pouco, some. Pode. E vai se esconder atrás de alguma árvore do jardim, que pode ser um hobby novo. Por que o cara inventa um hobby novo? Ele entra de cabeça, investe naquilo. Eu estava falando para ele, o cara acorda 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para andar de bicicleta de domingo. Mas você fala para ele, vem às 9 na escola dominical. Não, domingo, 9 da manhã, escola dominical, não dá. É fruto dessa fuga, de esconder de Deus, irmão. Se você fala assim, nós vamos fazer uma excursão para a Olímpia. Você já chega para a mulher que fala, 3 horas da manhã nós vamos acordar cedo para ser os primeiros da fila para entrar no ônibus. E sentar nas primeiras cadeiras, porque depois nós somos os primeiros a descer para pegar o passaporte.
do termas. Não é assim que acontece? Não é assim que acontece. Agora, quando é para um negócio sério, você foge, você some. Segunda prova de que você é pecador e precisa de um Salvador. Vamos continuar lendo aqui. Chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi, ou seja, fugi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem. O que Deus perguntou para ele, irmãos? Você comeu da árvore? Qual que era a resposta dele? Comi. Não. Veja o que ele faz. Respondeu o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e comi. Deus perguntou isso para ele? Não. Essa é a terceira reação do pecado. Você nunca é o culpado. Transferência de culpa. E, em última análise, a culpa é de Deus. Porque quem que deu a esposa para ele? Deus. A esposa que o Senhor me deu. A mulher que o Senhor me deu. O Senhor não escolheu bem. Essa mulher é uma má influência. Ela pegou da árvore e aí o Senhor viu, né? O que aconteceu? Mas foi por causa dela. Já pôs a mulher no paredão. Nós fazemos isso até hoje. Você tem, igual lá, tem 3 filhos. Você pergunta, quem que fez não sei o quê? Aí um cruza o braço pro outro assim. Nunca ninguém fez. Ou então você pergunta assim, quem quebrou isso aqui? Ah, faz tempo. Eu perguntei quanto tempo que quebrou? Não fazemos isso, irmãos? Eu não perguntei quanto tempo quebrou. Eu perguntei quem quebrou. Nossa, mas faz tanto tempo que quebrou. Assim, não foi essa a pergunta. Quem? Aí eu acho que fui eu. Depois de 4 horas de conversa. Transferência de culpa. Ou então, antes dessas 4, ele fala, eu acho que foi eu, porque ele nunca vai falar, não fui eu. Ele fala, eu acho que foi ele, vai falar assim, mas deixaram num lugar perigoso. Fizeram uma armadilha para mim. Como assim? Fizeram uma armadilha, estava lá em cima do maleiro. Alguém subiu lá e pegou. Ah, mas a escada balançou. Não é ele, é a escada. E aí chega na última análise, ele fala assim, não fui eu, foi minha mão. Já ouviu criança falar isso? Quem quebrou esse aí? Depois de muito tempo, foi minha mão. Como se a mão fosse a parte do corpo. Fosse um negócio separado que tem vontade própria, pensa e faz tudo sozinho. Irmãos, nós continuamos tendo as mesmas reações pecaminosas dos nossos primeiros pais. Tentamos resolver com os nossos méritos, fugimos ou transferimos a culpa. Batida de carro. Nunca tem culpado, você já viu? Não é assim que acontece? Você está ali, está filmado, hoje com câmera para tudo, está filmado, mas o cara continua batendo pé. Não foi minha culpa. Eu tenho hoje é um amigo muito querido, né? Foi minha ovelha. Bruno, lá de Matão. Ele fez 18 anos, tirou carta, não sei o quê. Aí o pai dele deu um Corsa. Lembra disso, Igor? Um Corsa verde, água, transparente. Uma cor esquisita. E aí, novo na direção, aquela coisa toda. Um mês depois, sei lá, pouco tempo depois tirou carta, ele indo para a casa dele, morava numa subida.
entrou debaixo de um caminhão que ficava parado lá a vida inteira. O caminhão sempre esteve lá, desde quando o Bruno nasceu, o caminhão já estava lá. E, mesmo 18 anos depois, ele passando ali, vendo o caminhão todos os anos lá, ele fez a curva e entrou debaixo do caminhão. O Carlão, o pai dele, falou, meu Deus do céu, acabou com o carro. Corsinha, já era. Aí, Bruno, o que aconteceu? O sol. O sol, Bruno. Como assim o sol? Não, na hora que eu virei, deu um clarão assim, eu não vi. Rapaz, mas esse caminhão, ele tá, inclusive já tentaram guinchar, esse caminhão já está parado aí há 52 anos. Foi você que foi na valha, meu amigo. O pai dele falar. Não, pai, foi o sol. A culpa aí foi de quem, então? Do sol. Vamos apagar o sol, resolve o problema do Bruno. Ninguém consegue chegar. Fui eu. Não. Isso é difícil, é um processo. Depois de muitos anos, talvez, no cristianismo, você sendo, né, debaixo da ação do Espírito Santo e tal, aí pode ser que em algum momento você até, né, consiga falar, não, fui eu. Mas a tendência natural do nosso coração é sempre jogar a culpa no outro. Converse com um casal divorciado. Você separou por quê? Você já ouviu falar assim, porque eu sou uma pessoa, pastor, que é impossível conviver. Na verdade, nós nos separamos pro bem dele, porque, coitado, ele é um anjo, eu sou um demônio. Você já viu alguém falar isso? Não. Por que você divorciou? Ninguém aguenta aquela figura. É sempre a culpa do outro. E se não é do outro, é a mãe dele. Sim ou não? Terceira prova que você é pecador e que precisa de um Salvador. Então, essa é a necessidade de um mediador, irmãos. Nós somos pecadores. E por sermos pecadores, nós desenvolvemos essa relação de medo, de fuga, né, e de uma justiça parcial, que só preserva o nosso lado. A mulher que o Senhor me deu. O problema da minha vida foi a mulher que o Senhor me deu. Aí você joga, é a família que o Senhor me deu, é o pastor que o Senhor me deu, é tudo a culpa sempre do outro. Então, cuidado. Isso prova, portanto, que você, como descendente de Adão, precisa de um Salvador. A sua dívida com Deus não permite sair desse estado de condenação por si só. A Bíblia diz que é uma dívida impagável. Não tem como você... Não serão folhinhas de figueira que vão resolver o problema. Continue a leitura aqui, por favor. Então, verso 12. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor, Deus à mulher, que é isso que fizeste? Veja aí, a mesma situação. É a esposa aí, né? Responde, a mulher fala, a serpente que me enganou. Sempre o outro. E eu comi. Então, o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, comerás o pó dos dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz, teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Veja, maldita a terra, a consequência sobre toda a criação, né? Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor, presta atenção no verso 21 aqui. Fez o Senhor Deus o quê? Vestimentas de peles,
para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus começa a resolver o problema dos nossos primeiros pais, tirando lá as folhinhas de figueira que eles costuraram e dando a eles uma vestimenta mais apropriada. Agora, para fazer essa vestimenta mais apropriada, a vestimenta do que era mesmo, hein, que está escrito? Pele. O que teve que acontecer? Teve que sacrificar um animalzinho. Isso já é um indício, irmãos, daquilo que Cristo faria por nós. Para tirar a nossa vergonha, só Jesus Cristo. Para tirar o nosso medo e a nossa tendência em fugir, só Jesus Cristo. E para nos conduzir a compreender que somos pecadores e que somos culpados, e que a culpa não é do outro, só Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos de um Salvador. É por isso que nós precisamos de um mediador. Então Deus, segundo a sua graça, resolveu prover um mediador para pagar por essa dívida. E é aí que entra a obra de Jesus. Ele aprouve em seu eterno propósito, vai dizer a nossa confissão de fé, né? Ele aprouve em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens. Vamos ver esses versos aí para fortalecer esse princípio. Abra sua Bíblia lá em Isaías 42. Isaías 42, verso 2. Vou ler o 1 e o 2. Que trata do servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Essa expressão aqui é importante. Em que a minha alma se compraz. Quando nós vamos para o ministério terreno de Jesus, pelo menos em duas situações, a palavra de Deus vai nos dizer que essa frase foi dita dos céus para Jesus Cristo. Lembra-se delas? A primeira situação aconteceu no batismo de Jesus, quando Jesus foi receber o batismo de João Batista. E aí você tem a manifestação da descida do Espírito Santo sobre Jesus, na figura de pomba. E do céu se ouve uma voz que diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E a segunda situação, que nós vemos essa frase ser mencionada, é quando Jesus, Pedro, João foram até o Monte da Transfiguração, onde aparece lá Elias e Moisés, e ouve-se essa mesma voz. O Evangelho vai registrar o meu filho a quem me comprazo. Então, Isaías 42 é uma profecia que aponta para esse alguém que Deus se compraz, que nada mais é do que Jesus como mediador. Então, a quem a minha alma se compraz, eu pus sobre ele o meu espírito. A visão lá do Espírito Santo descendo sobre Cristo. E ele promulgará o direito para os gentios. Não era só para o judeu, mas também para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o quê? O direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Então, nós temos aqui uma profecia que aponta para a obra que Cristo faria, de trazer a justiça, de trazer de novo o direito, e a sua salvação, a sua ensino, a sua doutrina, alcançando todas as nações. Ele é, portanto, esse mediador que Deus separou para nós. Pulando lá para o Novo Testamento, 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1.
vou ler aqui na verdade é do 13 em diante, mas vamos ler a partir do verso 17, que diz assim: ora, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ele está falando aos crentes durante a caminhada cristã. Por isso que exige, no verso 16, que eles sejam santos. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, e que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aqui o texto vai dizer, irmãos, que nós não fomos comprados por nenhuma situação corruptível, nem prata nem ouro, mas fomos comprados pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue de Cristo, o Cordeiro que pagou. Ele é o único que pode realmente pagar pela nossa dívida. O sangue de Jesus é o pagamento necessário para os nossos pecados. Uma vez que ele nos livrou do nosso fútil procedimento que nós recebemos dos nossos pais, que vos legaram os vossos pais. Em Cristo, então, nós temos essa ação mediatória. E 1 Timóteo, capítulo 2, volte aí um pouquinho. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 5, que aí aponta a exclusividade de Jesus Cristo como nosso mediador. Veja o que diz aí 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E quem é esse mediador? Cristo Jesus encarnado, ou Cristo Jesus que se tornou homem. Ok? Então, segundo o ensinamento bíblico, Maria é nossa mediadora? Não. Uma irmã querida em Cristo Jesus, recebeu a salvação através do próprio Messias, como nós também, mas é só mais uma irmã que teve uma função especial, agraciada por Deus para ser aquela que foi escolhida para trazer o Messias encarnado ao mundo. Ponto. Faz dela nossa mediadora? Não. José, Expedito, Geraldo, Santana do Carmo. Não. Porque há um só Deus e um só mediador. Um só mediador. E ele diz, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nenhum homem pode ser nosso mediador. Por mais que ele tenha sido bonzinho, deu um exemplo de vida maravilhoso, puxa vida, que coisa, cara, espetacular. Mas não faz. Porque ele nasceu de que jeito, esse homem? Condenado, todos. Não há um justo sequer. Ele foi alcançado pela graça do mediador. E se todo mundo ouvisse o que Maria falou, né? Todo católico obedecesse o que Maria falou, nós já tínhamos evitado esse problema da idolatria há muito tempo. Você sabe o que Maria falou? Sabe, Roseli? Não sabe? Não? Vamos ver lá então. Vamos relembrar então, Marta, quem sabe. Vamos ver lá em João. João capítulo 2. Nós temos as bodas de Caná, onde Maria chega e fala para Jesus, acabou o vinho. Jesus fala, mas não é o meu casamento. Calma, não é a minha hora.
mulher, ainda não é chegada a minha hora. Verso 4 ele diz, mas Jesus lhe disse, mulher, é um jeito até respeitoso, tá? Mulher, o que eu tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então veja o que Maria falou para o pessoal lá. Então ela falou aos serventes. Essa frase aqui de Maria é fantástica. Ela disse, fazei tudo o que eu disser. É isso que ela falou? Não. Ela falou, fazer tudo o que ele vos disser. Se todo católico obedecesse o que Maria disse, faria tudo o que Jesus... E Jesus mandou colocar Maria como mediadora, intercessora ou qualquer outra coisa? Não, em lugar nenhum ele mandou fazer isso. Porque só existe um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é quem? Jesus Cristo. E o último texto aí para a gente encerrar. Deus meu Salvador, ela reconhece, com certeza. Vamos lá, João 3, já que você já está em João 2. Vamos para João 3, 16. Que é o texto clássico aqui da obra de Jesus como meu mediador. Porque Deus amou ao mundo, e aí depois nós vamos estudar aqui essa palavra mundo, num momento específico, tá? Porque nós falamos que Jesus morreu por um grupo específico, ou como assim agora morreu pelo mundo? Nós vamos entender isso depois. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, ou Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha. Jesus é a solução para a minha vergonha, para o meu medo, para a minha fuga, para a minha injustiça. Ele é o único capaz de me dar a vida eterna. Só Jesus. Não existe outro. Então, nessa primeira parte desse estudo, irmãos, o que eu quero reforçar contigo é que todos nós, todos, sem exceção, precisamos de um Salvador. Todos, como descendentes de Adão, somos pecadores. O próprio João, na primeira carta, vai dizer que aquele que diz que não tem pecado, já é mentiroso, ou seja, já se faz pecador. Porque todos pecaram. E a única solução para nós não está em nós mesmos, mas está através da figura do mediador. Que agora nós começamos a estudar e apontar que esse mediador nada mais é do que o próprio Deus encarnado. Que é chamado, recebe como título Filho de Deus, mas não no sentido de que foi gerado. Não no sentido que foi criado. Não no sentido que foi feito. Mas no sentido de que é o próprio Deus se encarnando para pagar a sua dívida e a minha dívida e assim me reconciliar com Deus. Tudo bem até aqui? Consegui te provar que você é pecador? E que você precisa de um mediador? Então, depois na sequência nós vamos ver, então como que eu consigo, pastor, ser alvo desse mediador? Como que é possível que isso aconteça na minha vida? E aí a gente vai trabalhando na sequência aqui dos nossos estudos.